Bom dia, Café com os Anjos. Seja muito bem-vindo a essa live. A gente vai falar de alguns assuntos a partir dessa semana toda, né? Nesse horário. Bom, gente, primeiro eu vim aqui lembrar, acho que a maioria de vocês já ouviram essa história de um senhor que era dono de um império e um certo dia ele saiu para fazer alguma coisa. Foi numa festa e ia demorar para voltar. E esse senhor, ele distribuiu talentos para os seus servos. Para um ele deu 10, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Esses servos começaram a trabalhar. O que recebeu 10, empregou, fez o que ele podia fazer de melhor com esses 10 talentos que ele recebeu do seu senhor e dobrou. Ele conseguiu multiplicar esses talentos. E semelhantemente aquele que recebeu 2 também trabalhou, fez aquilo que estava nas condições dele e também dobrou. Mas o terceiro, ele ficou com medo, ficou apreensivo, com medo de arriscar, com medo de perder aquele talento que ele tinha, e quando o seu senhor voltasse, ele não teria nada para entregar para o seu senhor. Então ele foi, cavou, fez um buraco no chão, cavou e enterrou esse talento. Mais tarde, alguns dias depois, o senhor voltou e falou com o primeiro trabalhador, o que tinha 10. E ele entregou 20. E o seu senhor disse: muito bem, fizeste bem, empregaste os seus talentos, multiplicaste e você foi um bom servo. Foi um servo bom e fiel. Vinde comigo e celebrar. Semelhante para o que tinha 2, que ao entregar para o seu senhor, entregou 4 talentos, multiplicou também. Esse senhor falou a mesma coisa. Servo bom e fiel, empregaste e multiplicaste os talentos que eu te dei. Vinde e celebrai comigo. E o terceiro já chegou com a desculpa. Senhor, eu sei que o Senhor é terrível, que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor conquista aquilo que o Senhor quer. Então, tive medo e, para não perder o seu talento, cavei num lugar escondido e enterrei. E agora estou te devolvendo o seu talento. E esse senhor olhou para ele e disse: servo mau, não foste fiel ao talento que te dei. Portanto, tomarei o teu talento, darei àquele que tinha 10 e agora que tem 20, e vai-te da minha presença, porque não fostes fiel ao talento que eu te dei. E essa história, essa parábola contada por Jesus é o tema principal da live de hoje. Sobre talentos. Sobre recursos que recebemos. E todos nós recebemos. Eu me lembro de uma época na nossa vida que nós fomos líderes de uma comunidade religiosa. Muito, muito gostoso. Realmente nos encontramos, né? Fazendo isso, ajudando pessoas, compartilhando o dom de Deus, o dom da vida, e de certa forma já exercendo a profissão de terapeuta, né? Só não sabia ainda, mas com muito amor no coração. Algumas coisas aconteceram e nós saímos dessa comunidade religiosa. E, de certa forma, hoje,
olhando para tudo que aconteceu, eu vejo o quão ferido eu fiquei. O quão magoado eu fiquei. Não com o ofício, não com o trabalho que era feito, mas com algumas coisas que aconteceram nessa instituição. E acabei levando isso para o meu coração. Isso acabou afetando a minha experiência e acabou afetando a minha autoestima em relação a fazer esse trabalho. E me vi como esse terceiro servo, aquele que enterra o talento, aquele que enterra aquilo que de mais precioso tem. Por anos, a Mi sabe muito bem, né? Por anos eu acabei não falando sobre isso, sobre espiritualidade, sobre a razão de vida, por que estamos aqui, até entrar numa deprê profunda. E nessa deprê eu comecei a desenterrar o talento, para que eu pudesse sair daquele momento, daquela deprê. Eu fui obrigado a desenterrar o talento. Graças a Deus. E voltando com os meus estudos sobre espiritualidade, misturado agora com ciência para entender aquela doença que eu estava enfrentando, comecei a voltar à tona tudo aquilo, todos os momentos bons de atendimento, todos os momentos bons em que eu socorri e atendi pessoas que estavam passando por aquele momento que eu estava passando, de uma deprê, de uma tristeza muito profunda, momentos com a família que não estavam muito bem. E toda aquela bagagem, toda aquela ajuda que eu tinha dado para outras pessoas, eu comecei a ter o retorno como se fosse um espelho. E aquilo foi me animando novamente. E aquilo foi me vivificando novamente. E nessa história em que temos o servo mau, que enterra o talento, não trabalha em cima daquele talento que recebeu, mas temos também o servo bom. E toda a história, toda analogia, toda parábola, até mesmo na vida, tudo é simbólico. Dentro da psique humana, né? Dentro da psicanálise, a gente entende isso, que tudo é uma projeção. E vemos o mundo conforme o que temos dentro da nossa mente. Então, se outra hora eu estava posicionado como servo mau e infiel, que não estava trabalhando seus talentos, comecei novamente a trabalhar o talento, a me colocar como um servo bom e fiel, e empregar o talento e multiplicar. Quantas vezes você enterrou aquilo que tem de melhor, enterrou aquilo que gosta de falar, gosta de fazer, por medo? Por medo de não ser aceito, não ser aceita, por medo de não conseguir, não ter recursos, por medo. Necessidade de aprovação, vergonha, timidez, raiva, mágoa. No meu caso era uma mistura de mágoa, né? Enfim. E no seu caso? Já prestou atenção nesse assunto? Sobre coisas que você sabe lá no fundo que você gosta, mas você tem deixado para depois, e esse depois nunca chega. Tem deixado para o amanhã que nunca vai chegar. Tem deixado para um dia que não existe no calendário. Nessa manhã de segunda-feira, esse primeiro dia útil, a gente coloca esse tema para que você possa refletir junto com a gente, nesse momento de café, para você tirar o talento que está enterrado e trabalhar em cima desse talento. Forte, né?
forte. Mas uma reflexão necessária porque, afinal, precisamos viver. Precisamos viver e não só sobreviver. Precisamos ter sentidos de vida e ter realização de vida. Né, meu amor? Isso mesmo. Bom dia, pessoal. Todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Hoje, começando uma série, né, que para trazer transformação realmente, porque a primeira palavra que a gente ouve no dia, a gente pode transformar o nosso dia, né? E esse assunto que o Mário trouxe hoje é muito importante. Por anos e anos eu ouvi essa parábola de Jesus e nunca entendi o que Jesus estava querendo dizer. Ele mesmo dizia, né? Por isso ele contava as parábolas, porque só aqueles que precisavam iriam entender, né? Que estavam buscando iriam entender de verdade. E me fez refletir muito quando eu entendi, né? O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Eu estou usando o talento que Deus me deu? O dom, né? A gente chama de dom. Eu falo muito isso até nas lives de confeitaria, né, amor? Não é dom, é técnica. Você tem estudado e tem buscado aquilo pelo que seu coração canta? Aquilo que faz os seus olhos brilhar? Fica aí a reflexão para você. Você tem enterrado o que Deus te deu para viver, sobreviver nesse mundo, né? Deus nos fez para ser feliz, gente. Não existe outro caminho. Outro caminho vai te levar à tristeza, à depressão, à falta. E quando você faz aquilo que faz o seu coração cantar, é aquilo que Deus quer que você faça, é aquilo que vai somar na vida, somar não, multiplicar na vida sua e na vida das pessoas que você conhece. Então, é importante se conhecer, é importante conhecer aquilo que a gente realmente ama e quer fazer, para que a gente comece a buscar este caminho, a buscar conhecimento, a estudar e a começar a colocar em prática, para que você viva feliz. E nessa parábola contada, né, nessa história contada, a gente já entende que o talento é o que a gente gosta de fazer. Nossa missão de vida, nosso propósito de vida. E se você ainda não tem clareza, você vai chegar, calma aí. A gente está aqui para isso. E se o talento é aquilo que a gente nasceu para fazer, a nossa missão de vida, o que seria enterrar? Hoje, o que mais tem é campo para se enterrar. Porque o que seria enterrar? São os entretenimentos. A palavra já diz, vou me entreter, vou me distrair. Distrair do quê? Do talento. Do talento que temos para trabalhar. Então, quando a gente se distrai desse talento, nós estamos enterrando. Isso daí entra naquilo que a gente estava conversando sobre não ter tempo, né? Mas eu não tenho tempo, né? O trabalho me consome totalmente. Eu não tenho tempo de estudar. Então, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo de estudar para fazer, né? A gente estudou durante 2 anos a linguagem do corpo, né? A psicanálise. Durante 2 anos, e quando a gente foi se matricular, eu falei pro Mário, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho muito trabalho na confeitaria, e as aulas eram em São Paulo, então nós somos do interior, a gente tinha que se deslocar até lá para estudar. Ele poderia ter falado, então vamos deixar, né? Mais pra frente a gente faz. Não, ele falou, não, vamos fazer, vai dar tudo certo. Então a gente criou as condições para poder estudar e deu tudo certo. Nós nunca faltamos, assim, é claro que teve olha, em 2 anos a gente faltou o quê? 2 ou 4 vezes no máximo, gente, porque a gente criou as condições de fazer. Então, tinha semana que eu tinha muita encomenda,
Então a gente adiantava, a gente deixava tudo pronto na terça-feira, porque na quarta a gente não ia conseguir trabalhar. Então a gente só voltava a trabalhar na quinta. Então a gente se organizou. Então tem jeito sim. Você pode se organizar para multiplicar esse talento. Isso. E essa desculpa é justamente o investimento que você dá no talento, em si mesmo, na sua missão de vida, no seu propósito de vida, enfim. É o investimento que você faz em você mesmo. Quando você investe tempo, dinheiro, saúde, em entretenimento, em coisas que só vai fazer um paliativo, vai distrair você da sua realidade, da realidade que você está percebendo, você está enterrando esse talento. Esse é o significado dessa parábola, esse é o significado dessa história. E quantas vezes você já fez isso na sua vida? Quantas e quantas vezes você tinha dinheiro, tinha tempo para investir em autoconhecimento, em se conhecer, em se melhorar, mas deixou para depois. Investiu em uma outra coisa, preencheu sua agenda, o seu tempo com uma outra atividade que te tirou do seu talento, que te tirou da sua missão de vida, do seu propósito, ou por não saber, nem quis pensar sobre isso, sobre esse assunto. Eu não sei mesmo o que é, então não vou nem pensar, vou esconder totalmente, vou enterrar totalmente, não quero nem saber. Já passou por isso? Você conhece alguém assim? Que nem sabe o que gosta, né? Exatamente, que está nessa situação. Até uma pessoa que está num momento assim, de tristeza profunda, numa deprê mesmo, porque não sabe o que está fazendo aqui. Clica na setinha aqui, ó. Clica no aviãozinho e envia essa live para essa pessoa. Eu não sei o que ela vai pensar. Não, isso não é problema seu. Apenas faça, trabalhe com o talento que Deus te deu. Porque se você está na live até agora, você entrou aqui 7 horas quando a gente abriu e está agora 7h22, é porque algo está tocando em você. Esse algo já é o talento se movimentando dentro de você para que você atinja outras pessoas. Compartilhei aqui com vocês o meu talento, que já tinha identificado que era isso, o autoconhecimento, fazer com que as pessoas entendam que a preciosidade do divino já estão dentro delas. E só não percebemos isso porque colocamos entretenimentos no lugar. Colocamos tudo no lugar. E tudo é uma desculpa. Tudo é um motivo que pode ser até válido, uma desculpa válida para não trabalhar o talento. Igual na história. Eu vou dizer que a desculpa não era válida do servo infiel, do servo mau. Ficou com medo. Quem aqui nunca travou por causa de medo? Quem aqui nunca deixou de fazer alguma coisa que ia trazer realização por medo? Medo de não ser aceito, medo de não conseguir, medo de não ter tempo. Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. E se você conhece alguém que está passando por isso nesse momento, totalmente perdido, totalmente sem rumo, no olho do furacão, não sabendo o que está acontecendo. Esse momento é terrível. Já passei por isso. E posso afirmar que é terrível. Você pode estar rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. É uma solidão que não passa. Só que nesse momento, é justamente o momento que nós temos que ir para dentro e desenterrar o talento. Às vezes não conseguimos sozinho. Às vezes precisamos dessa ajuda externa. Alguém que possa nos dar a luz, que possa nos ajudar a enxergar aquilo que não estamos enxergando. E Deus sempre levanta alguém para poder fazer isso.
Esse alguém deve ser você. Das pessoas que você conhece, das pessoas que estão ao seu redor, precisando de uma ajuda que você pode dar, porque você já passou por essa situação. Então, é hora de, nesse momento, juntos, sair dessa desculpa do servo mau, do servo que, por causa do medo, está travando aquilo que realmente é, aquilo que realmente está aqui para fazer, sair dessa condição e ir para a condição do servo bom e que multiplica os talentos, que pega tudo aquilo que é precioso, que aconteceu na sua vida, todos os momentos que você se superou, todos os momentos que você, mesmo com medo, você fez, mesmo com insegurança, você fez, todos esses momentos que foram difíceis, e Deus sabe como foi difícil. Deus estava presente em cada lágrima que você derrubou. E sabe o quanto foi difícil. Mas só serviu de bagagem para que você pudesse trabalhar. Todas as lágrimas, todas as frustrações, todas as dores que você passou, agregou no seu talento. Foram talentos que agora você pode trabalhar, colocar para fora ou enterrar. A gente, numa conversa, num atendimento, né, com uma das alunas da Mi, na época da confeitaria, está passando exatamente por isso. Em um momento lindo, que está se descobrindo, está estudando para fazer outra atividade fora da confeitaria. E calhou certinho esse projeto do Sintonia para ela. Para parar de sintonizar com tantas distrações. Hoje em dia a gente tem tantas distrações, tantos entretenimentos, tantas coisas que fazem a gente ir para fora e olhar e ficar totalmente embriagado com as coisas externas, redes sociais, filme, série. Não vou nem falar da televisão tradicional, né? Porque hoje já se está bem visto quão manipulado a população é pelas famosas televisões tradicionais. E o talento? Como é que fica? E essa essência, essa realização, que nada mais são do que nossas virtudes. Falamos na live passada, né, sobre os vícios, sobre os defeitos, aquilo que precisamos melhorar em nós, mas o que nós precisamos mesmo é de parar de olhar para os vícios, falamos isso na live, e olhar para as nossas qualidades, para aquilo que a gente veio fazer, para aquilo que a gente faz e se conecta com o próximo. É para isso que estamos aqui. Para agregar na vida do próximo. E assim ser uma humanidade. Olha só. Val. Bom dia, Val. O importante também é o Senhor distribui o talento a cada um segundo a sua capacidade. Muito bem, Val. E olha só, que bacana. Dentro dos meus estudos, unindo ciência com espiritualidade, porque a espiritualidade sem lógica, ela leva você para um caminho de enganação, de engano. Por quê, Mário? Porque se a gente fala só de uma fé que não tem lógica nenhuma, o ego toma conta. E se não é o nosso ego, é um ego de outra pessoa. Nós vivemos isso na comunidade que eu falei para vocês. Tudo tem que ser levado ao crivo da lógica. Tudo tem que ser explicado. E o próprio Jesus disse isso. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. E não joga no seu rosto. Não joga na cara que te deu. Então você tem todo o direito de saber aquilo que você não sabe ainda. E a capacidade nós aumentamos.
Muito bem, Val. Eu não preciso ficar sobrecarregado ao ponto de entender que tenho que fazer exatamente o que o outro está fazendo. Pode ser uma carga muito pesada para mim. Por quê? Porque eu tenho a minha expansão de percepção da consciência. Tenho as minhas limitações. Só que se eu sinto no meu peito que eu posso aumentar essa limitação, como? Igual me falou, estudando. Se estudando primeiro, se descobrindo, porque às vezes a gente para também nisso, né? Os adolescentes, jovens, passam muito por isso. Pô, eu tenho que estudar, tenho que fazer uma especialização, né? Uma formação. Eu vou fazer o quê? Tem que se descobrir. Tem que se descobrir para entender aquilo que gosta, aquilo que faz o coração cantar, porque isso é o talento. E agora, entendendo isso, foi, poxa, aí entra o momento de se trabalhar o talento, de não empurrar com a barriga, igual a me falou. É uma decisão que você toma independente do medo, independente da insegurança, independente daquilo que você possa achar que não vai dar certo. No lugar disso, começamos a pensar naquilo que poderia dar certo. Começamos a visualizar esse momento de live em que a gente poderia falar e com propriedade como é que funciona essa dinâmica da psique humana com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. De uma enfermidade que a gente está passando, que está tentando trazer um recado para a gente. Você precisa melhorar nisso. Você precisa entender isso que você está vivendo. Né? Situações com os nossos filhos, com os nossos animais de estimação. Tudo é usado como recado. Por quê, né? Porque aí entra aquilo que você falou. A fé, ela é totalmente explicável, gente. Deus, ele é perfeito. Tem até aquela... Como é que chama a perfeição de Deus lá, que é aquele desenho que tem em tudo? Deus, ele é matemática, seria o certo de falar? Geometria sagrada. Tudo tem explicação, né? Igual o Mário acabou de falar, os animais, os filhos, todos nos dizem algo. Quando a gente adoece, é Deus falando algo. Olha, você tá deixando você de lado. Presta mais atenção naquilo que você quer. Isso tá te machucando e você não tá percebendo. Os animais, por que os animais ficam doentes, né? Os animais, eles são muito sensíveis às energias. E nós temos um campo energético, a nossa aura, né? Que os animais captam, principalmente quando eles são mais chegados a alguém da casa. Essa pessoa, quando ela não está bem, o animal capta e o animal acaba ficando doente para te salvar, para que você não fique doente. Ele então pega isso para ele, porque eles são almas puras, né? Que estão aqui para nos ajudar. E você precisa olhar para si mesmo e falar o que tá me atrapalhando, o que tá me deixando nervosa. Então, às vezes, uma pessoa que tá te deixando muito nervosa e você não quer falar e guarda aquilo só para si, mas aquilo tá te machucando, aquilo tá te fazendo mal e você não coloca para fora. O quão importante é que a gente tenha esse autoconhecimento, esse colocar para fora. Né? Se algo não está sendo bom para você, então fale, eu não estou gostando disso. Fale. Por que as pessoas que são nervosas, elas não ficam tão doentes? Porque elas colocam para fora, elas gritam, elas falam o que pensam e não estão nem aí porque os outros vão pensar.
Elas podem, é claro, ter um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo, por ser muito nervosa. Mas outro tipo de doença, como o câncer, como qualquer outro tipo, ela não vai ter porque ela coloca para fora, né? Então, o importante é você ter equilíbrio, é você realmente se conhecer e ter esse equilíbrio, saber falar sem ficar nervoso, saber conversar com outra pessoa com quem você confia, em quem você confia, para você falar as coisas que você está sentindo e não guardar só para si, mas resolver de verdade dentro do seu coração, para que isso não te adoeça, para que isso não traga malefícios para dentro da sua casa. O quão importante é que você se conheça realmente e saiba que você não precisa carregar todo esse peso sozinho. E nessa história, igual me falou, você não precisa estar sozinho. E nessa história do servo que trabalha o talento, eu faço uma pergunta para você. Como você se considera? Que trabalhador que você se considera? Hoje, nesse momento, você tem trabalhado o seu talento? Eu vou pedir para você colocar nos comentários aqui. Você tem trabalhado o seu talento? Você tem trabalhado aquilo que você já sabe que você nasceu para fazer? Que você foi chamada por Deus para fazer? Ou ainda não? Coloca aqui nos comentários, é um desafio mesmo. É um desafio. Porque o que a gente mais precisa no momento de turbulência, no momento de se encontrar, é uma luz, uma placa, um sinal para nos tirar da inércia. Nesse mundo tecnológico, nessa era tecnológica, o que a gente mais tem é entretenimento, a gente precisa de algo que nos tire da zona de conforto, nos tire da inércia. E esse algo, às vezes nós temos que fabricar. Às vezes nós temos que construir, nos colocar numa situação em que somos pressionados para sair do comodismo, pressionados para sair da mesmice e trabalhar o talento que Deus nos deu. Trabalhar o talento que temos em nós e que, se não trabalharmos, a vida para de fazer sentido. A vida para de perder o brilho, perder a graça. Então, é hora, o momento e o lugar de parar com a desculpa, parar com o medo. Chega, é um rompimento mesmo com o medo que só você pode fazer. É um outro detalhe, para quem está dentro dessa situação, para quem ainda não sabe para que nasceu, o que tem que fazer, só você pode tomar essa atitude. A Mi não pôde fazer por mim. Eu não pude fazer por ela, não posso fazer por ela, por ninguém, porque é totalmente individual. O trabalhar o talento é totalmente individual. Achar o talento, saber o que fazer, ter uma orientação, conseguimos. Conseguimos ter ajuda. Mas colocar em prática, isso é totalmente individual. E se não sabemos o que fazer, é hora de levantar a mãozinha e pedir ajuda. Me ajuda. E você está no lugar certo para isso. E é tão gostoso quando a gente começa a viver nosso propósito, nossa missão, sabe? Deixar transbordar, deixar sair, porque a gente começa a se conectar com as pessoas. O próprio Cristo ensinou: e conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela vai guiar você. Então, quando a gente começa a trazer a nossa verdade para fora e compartilhar com as pessoas o nosso propósito, a gente começa a se conectar com as pessoas. E repito, não perde essa oportunidade. Coloca nos comentários aqui. Se você não tem trabalhado e tocou em você toda essa live, tudo aquilo que a gente falou hoje, aproveita esse momento.
É algo que sempre tocou o seu coração e que com as coisas que foram acontecendo na sua vida depois que você ficou adulto, você se esqueceu. Esqueceu o quanto aquilo te deixava feliz. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ser médica, de curar as pessoas, porque me machucava muito ver as pessoas sofrendo, doentes, né? E eu queria demais ser médica. E aí as coisas que foram acontecendo na minha vida foram me levando para outro caminho, né? O tal do vestibular que nos suga tanto os adolescentes, né? Você tem que saber sobre tudo para fazer algo que você só vai usar biologia, química. Não, mas você tem que saber matemática, física, não sei o que. Então, não fui ser médica. Mas aquilo ainda tocava no meu coração, só que eu deixei de lado, fui fazer outras coisas. O mundo me levou, a correria do mundo, né, da nossa vida, fez com que eu tomasse outros rumos. E outra coisa que eu sempre amei foi arte. Eu amo arte, né? Esculturas, pinturas, e aí eu fui para esse lado. Na confeitaria eu me encontrei, na confeitaria artística, né? O meu sonho não era fazer bolos e doces, eu comecei a fazer, mas com aquele espírito que eu tinha de perfeccionismo e de fazer algo sempre o melhor que eu podia. Na confeitaria eu me encontrei, mas quando eu comecei a confeitaria artística, aí eu vi que era aquilo que eu gostava de fazer. E gosto muito da arte, gente. Mas aquela vontade, aquele amor que eu tinha e de querer ser médica, estava aqui dentro do meu coração ainda. E foi muito importante para mim fazer o meu mapa astral. Se você nunca ouviu falar, não sabe o que funciona, não é horóscopo, gente. O mapa astral ali realmente detalha as coisas da sua vida, do caminho que você tem que seguir. E eu me lembrei desse amor que eu tinha. E que desde pequenininha, quando eu era criança, a minha brincadeira era pegar as flores do jardim da minha mãe e fazer poções, né? Fazer remédio, shampoo, fazia tudo com as flores do jardim. E não é que isso estava na minha missão de vida, né? Então, eu, quando adolescente, me lembro de achar lindo como que os cientistas achavam os remédios, os princípios químicos para fazer remédios que traziam alívio e cura para as pessoas. Quando eu descobri o que era realmente a indústria do remédio, que é uma indústria, né, que mantém as pessoas doentes e que só dá um paliativo para que ela continue consumindo aquilo, eu me entristeci demais. Porque eu realmente acreditava que era real aquilo. E então, quando eu descobri que essa era a minha missão de vida, eu comecei a buscar mais e estudar mais sobre as plantas, sobre os alimentos. E eu não tinha percebido que eu nunca tinha deixado isso de lado, que eu sempre tive essa busca de alimentos que fossem saudáveis. Até encho muito o saco do mar, das crianças aqui em casa, vamos comer isso, que isso é mais saudável, não sei o quê, porque isso tá dentro de mim, faz parte de mim, isso me faz feliz, e eu sei que essa é a minha missão espiritual hoje, né? Levar a cura para as pessoas espiritual, e essa cura que as ervas trazem, que os alimentos trazem para a nossa vida, e cura realmente, não é um paliativo. Tudo que os médicos falam não tem cura, isso é genética, não é assim que funciona. Deus não faz isso. A cura está dentro de você, só que você precisa buscar. Você precisa buscar o cerne, da onde que veio essa doença. Por que você está doente? O seu corpo está falando alguma coisa para você. E você tem a ajuda
das ervas, dos alimentos. A ajuda psicológica que você precisa para se perdoar, porque nunca é a culpa do outro, é sempre nossa culpa. A importância que a gente dá para aquele problema é que nos deixa doente. E todo esse alinhamento que a gente não só pode, mas a gente deve fazer. As portas vão se abrindo, as portas do conhecimento vão se abrindo. Se a gente realmente quer, igual foi ensinado pra gente, né? Para aquele que bate, a porta vai ser aberta. A gente consegue alinhar todos esses elementos, né? Os 4 elementos em nós, para termos uma vida de verdade. Então, igual a mim falou, com a fitoenergética, com as plantas, a gente alinha a terra em nós, o elemento terra em nós. Com uma boa hidratação, com a qualidade boa de água, a gente alinha, e até mesmo água com uma intenção, digamos, seria uma bênção nessa água, sabe? A gente alinha o elemento água em nós com respiração, técnica de respiração, aprender a respirar. A gente alinha o pneuma, e se você não sabe, pneuma, que é o ar, né, que a gente respira, é o significado da palavra espírito. Então, quando a gente fala que somos os seres espirituais, realmente somos. Não conseguimos ficar sem a respiração. E algo tão precioso, você já ouviu falar nisso? Algo tão precioso que é banalizado com todo esse momento, né, tecnológico que a gente está vivendo. Só lembramos de quão importante é a respiração no momento em que a gente perde o ar. Por algum evento, alguma pancada na boca do estômago. Aí lembramos dele, de fazer uma respiração profunda. Mas o ideal é que a gente respire profundamente o tempo todo. E o elemento fogo, que é a nossa psique, que é o nosso poder de escolha, que é entender que nossos pensamentos não nos comandam. Nossos pensamentos e os nossos sentimentos não nos comandam. Somos nós que mandamos nele. E quando a gente percebe que não está sendo bem assim, na realidade a gente só está agindo no automático. Então esses 4 elementos estão totalmente nas nossas mãos para trabalharmos e produzirmos. Igual na pergunta que eu fiz para vocês. Você sente que você está trabalhando seu talento? Os seus talentos? Ou ainda não? Porque igual na explicação que eu estava dando. Qual é a sua capacidade? Pense em qual é a sua capacidade. Se o Espírito de Deus habita em você, então a capacidade dele habita em você, qual é a sua capacidade? Se Deus é infinito e ele está em você, com você, qual seria a sua capacidade? Infinita também? É hora de refletir sobre isso. A Val colocou aqui nos comentários: ainda não estou vivendo. Estou naquela fase puxada com filhos pequenos. Lembra disso, mãe? Estou fazendo muitas coisas necessárias para mantê-los. Curte esse momento. Temos que curtir, temos que curtir. E uma coisa muito preciosa que eu vou falar para você agora, Val, que como a gente gostaria de ter escutado isso com o nosso casal, né, de filhos pequenos. O quão é importante você se descobrir, Val, para a saúde deles mesmo, porque eles funciona, se tem menos de 7 anos, está filtrando a sua energia. Estão agindo como filtros para você, que é a energia feminina. Depois dos 7 anos, começa a filtrar a energia masculina, filtrar e descobrir a energia masculina. Então, do 0 aos 7, feminino, do 7 aos 14, masculino. Isso são setênios, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre setênios, escreve aqui pra gente, que a gente traz uma live só falando sobre setênio, porque é um assunto mais extenso,
mas que é muito importante a gente saber para ter uma melhor experiência de vida. Sim. São as fases da vida do ser humano. E a gente sabendo disso, a gente consegue cuidar melhor das nossas crianças, dos nossos pequenos, igual a Val colocou aqui. E Val, se você ama os seus filhos, como eu sei que você ama, invista em autoconhecimento. Se descubra, para que você possa ter essa realização e aí para que você possa ensiná-los. É por isso que você tem que se descobrir, para você também ensinar para eles o quão importante é se descobrir, para não ser rejeitado, para não ser anulado, para não sofrer trauma de rejeição, tá? E conseguir se expressar, conseguir trabalhar o seu talento. Você está no momento certo, Val. É hora de investir cada vez mais nisso. Valécia, eu acredito que sim, pois cuidei dos meus pais até entregar para Deus e continuo cuidando da minha família. Ótimo, maravilhoso, Val. Valécia, maravilhoso, Valécia. É isso mesmo. Temos o nosso sacro ofício de cuidar dentro do lar, né? E por isso precisamos nos fortalecer. Por isso precisamos saber aquilo que faz o nosso coração cantar. Porque se a família é a base da sociedade, a base da família é um indivíduo fortalecido. É um indivíduo que sabe o que está fazendo aqui. É um indivíduo que trabalha os seus talentos e não enterra. A Mi contou algumas vezes aqui como foi frustrante para ela ter o sentimento de só fazer pela família, né? E não buscar, não reativar. Depois que a gente veio entender que isso era um pouco do trauma de infância de não ter essa aceitação. Por isso que eu comentei aqui com a Val, de passar isso, essa segurança para os filhos, de que na realidade, se a gente preenche o nosso tempo e diz, eu não tenho tempo para pensar sobre isso, na realidade o que nós estamos fazendo é nos anular. E aí a gente vai ensinar isso para os nossos filhos. E a gente vai ensinar isso para a nossa família. Passar isso para a nossa família. Então, falar que não tenho tempo para investir em mim, no meu autoconhecimento, na minha autodescoberta, porque amo minha família, na realidade é uma fuga. E foi isso que a Mi e eu aprendemos pela dor. De que se nós nos anulamos, preenchemos a nossa agenda com a família, em cuidar da família, na realidade a gente está fugindo da nossa essência. E aí a gente começa a somatizar, né? Somatizar a doença. Ela comentou aqui do nódulo na garganta com vocês. Eu comentei da minha deprê, porque a gente se anula com uma desculpa. Sempre é isso, gente. Sempre quando você perceber que você está entrando na desculpa, lembra da parábola, lembra da história de hoje. O do servo que deu a desculpa do medo para não trabalhar o talento, para enterrar o talento. Chega de enterrar o seu talento. Chega de enterrar os seus talentos. Você está aqui para trabalhar aquilo que você tem de melhor. E se sua família, se você tem amor pela sua família, mais ainda que você precisa investir nisso. Essa aqui... Confeitaria, artesanal MTO. Bom, não dá para saber o nome. Eu, quando conheci vocês, eu estava no início de uma pré-deprê. Fui curada só com a terapia do meu trabalho. Você se encontrou. Você se encontrou. Na confeitaria, né? Confeitaria, isso. Confeitaria artesanal. Você se encontrou. É isso que a gente tem comentado. É isso que a gente tem falado. O tema da live de hoje é essa. Trabalhar o meu talento para me encontrar. Porque esse desfecho da história, vinde, servo bom e fiel, porque você trabalhou os talentos, é exatamente isso. É ter essa realização. É se encontrar e ter essa realização.
Deixa eu ver se aqui se tem mais comentários. Ah, tem sim. Sil Galhardo, eu pensava em ser professora depois que trabalhei como estagiária em uma creche. Vi que eu não ia me dar certo. Como eu amo cozinhar, fazer doces, me realizei entrando para a confeitaria. Lembra de mim? Gente, eu morria de vontade de ser professora. Vocês vão falar assim, nossa, a Mi também queria tudo, né? Sim, gente, eu tinha um sonho de ser professora. Fui trabalhar numa escolinha, porque achei que era para as crianças, porque eu amo criança. Mas aí na escolinha eu descobri que eu não tinha paciência nenhuma com criança. Graças a Deus, antes de ir fazer uma faculdade, né, para dar aula, eu fui trabalhar primeiro e ver se realmente eu gostava daquilo. E olha só onde eu me encontrei, dando aula de confeitaria. Gente, como que Deus traça os caminhos da nossa vida, né? Quando a gente precisa se abrir e buscar, porque Deus vai traçando os caminhos e vai nos guiando aonde a gente tem que ir. Quão importante foi para mim estudar confeitaria, me encontrar na confeitaria artística e estudar muito, gente. Eu busquei muito conhecimento para ficar muito boa e depois eu nunca imaginei ser professora de confeitaria e me encontrei totalmente dando aula. Então eu percebo como que Deus foi guiando os meus caminhos para eu ensinar. Então já tinha essa vontade no meu coração de ensinar, só não sabia o que eu ia ensinar ainda, porque a gente tem essa vontade no coração e a gente fica meio perdido, igual você também, né, amor? Quantas vezes você começou a fazer alguma coisa porque tinha no seu coração, queria que fosse aquele momento, não era o momento ainda, calma que vai ter o momento certo, né? Mas tudo são experiências que só nos faz crescer, buscar cada vez mais e ser cada vez melhor para aquilo que já está reservado. Mas só acontece quando a gente vai atrás, quando a gente tem essa busca. A gente cria o momento certo. Sempre vai ser o momento certo. O agora sempre é o momento certo. Então, se tivesse sido há 10 anos atrás, seria o momento certo. Se for daqui a 10 anos, vai ser o momento certo. A pergunta principal é: quero enterrar meu talento ainda? Queremos enterrar nosso talento ainda? Por mais 10 anos? Por mais 5 anos? Ou queremos desenterrar e começar a trabalhar ele agora? Estou com medo, mas vou fazer com medo mesmo. Não estou sozinho. Estou aqui no café com os anjos. E ouvindo sobre isso, para me posicionar em relação a isso, em relação ao meu chamado, à minha missão de vida, ao compartilhar aquilo que é a verdade que está no meu coração. E a gente se conecta com a verdade que está no nosso coração. Depois de a gente analisar tudo isso, igual a Mi falou, o mapa astrológico, a astrologia, é uma ciência. A astrologia sempre foi ensinada junto com a astronomia. Depois de um tempo para cá, nos anos, no evento histórico, se separou. Mas na realidade, continua sendo a mesma coisa. Então a influência dos astros e o nosso mapa astral, quem determina somos nós. Então, quando a gente começa a ver tudo aquilo que está escrito, bate exatamente com o nosso coração. E você saber que você nasceu para ensinar, para compartilhar. E no caso, a Mi, capricorniana, então tem todo esse envolvimento com a prosperidade, né? Com os recursos financeiros. Tem no mapa ensinar também sobre administração do dinheiro, sobre a prosperidade do dinheiro. E é incrível. Só quando a gente se coloca no centro da nossa missão é que as coisas começam a andar. Como se fosse um recadinho. Não, como se fosse o desfecho da história mesmo. Se a gente trabalha os talentos, a gente recebe no fundo do nosso coração, que é onde está o reino dos céus, o vinde benditos do meu Pai. Porque foste
um servo bom e fiel. Trabalhou o talento, não enterrou, não deu desculpa. E quando a gente não está trabalhando, a gente sente esse distanciamento com a verdade do nosso coração. E aí falta realização, falta alegria de vida. Faltando alegria de vida, o que a gente acontece? Começa a fazer o que a gente comentou na live passada. Começam-se os vícios. Começa-se a querer muito alguma atividade que nos entorpece, que nos entretém, para esquecer da realidade de que nós estamos enterrando nosso talento. Então, hoje é hora de romper com isso. Chega de enterrar, tá na hora de desenterrar e fazer realmente o que a gente nasceu para fazer. Chega de viver a história dos outros. Vamos viver a nossa própria história. Construir a nossa narrativa, construir a nossa própria história. O nosso próprio filme, nossa própria série, o nosso próprio livro, né? Falamos bastante disso nesses últimos dias, sobre ser o protagonista da nossa vida, o personagem principal. O Oscar que a gente tem que ganhar sendo o ator principal, não só coadjuvante. Gente, me veio um insight tão grande esse ano, no começo desse ano, até na primeira live que a gente fez esse ano, né, amor? Eu falei sobre isso, como que eu estava me anulando, né? E então eu tive que fazer uma pausa para me interiorizar, encontrar realmente a verdade que Deus queria de mim. E eu percebi que eu estava sendo a coadjuvante da minha própria vida. E quantas de vocês não estão sendo coadjuvantes? Né? Não está sendo a atriz principal do seu próprio filme. Esse filme é seu, você tem que ser a atriz principal. Você está sendo essa atriz principal da sua vida ou está deixando que esse papel outra pessoa faça? Isso, às vezes eu ouvi isso e eu sei que você que está ouvindo, está indo para você. Ouvir isso às vezes parece muito egoísta, né? Como assim? Eu, atriz principal, você se coloca tanto abaixo dos outros que você não consegue nem ouvir que você é a atriz principal da sua vida. Imagina, eu coloco olha, vou te dar um exemplo. Faz uma lista de as 10 principais coisas da sua vida. Eu quero que você faça essa lista. Em primeiro, em segundo e em terceiro lugar são os principais, né? Quem você coloca nesse pódio da sua vida? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Deus não vale, tá, gente? O que ela tá falando aqui é depois de Deus, tá? Depois de Deus. Deus é a essência de tudo. Mas depois de Deus, quem que é o primeiro, segundo e terceiro? Isso vai dizer tudo sobre em que momentos da sua vida você tá. E se você, olha que legal o joinha, não sei por que acontece o joinha. Se você não se colocou em primeiro lugar, além de você se frustrar, você passa isso para os seus filhos, você passa isso para o seu marido, para a sua esposa, você passa isso para as pessoas ao seu redor, porque quando a gente se anula, a gente começa a somatizar, a gente começa a colocar, como se a gente enchesse a panela de pressão, né? Totalmente, não com aqueles dedos que é aconselhados deixar abaixo, para ter a pressão e cozinhar. A gente enche totalmente e coloca no fogo. Aquilo vai explodir, certo? Se a gente enche a panela de pressão toda, tampa e coloca no fogo, ela vai explodir. Então é isso que está acontecendo quando a gente enterra o nosso talento. Começa a somatizar em nós. E, detalhe, não sofremos sozinhos. Porque todo esse sofrimento a gente projeta. A gente transborda. Só que não é um transbordo de alegria, é um transbordo de sofrimento, de dor. E as pessoas mais afetadas são as pessoas que a gente ama. Por isso que o que a gente pode fazer, a coisa principal que a gente pode fazer para as pessoas que a gente ama é crescer como ser humano, é investir tempo, investir dinheiro, investir toda a nossa energia vital em se conhecer
e se melhorar, para que a gente possa ter realização e possa transbordar positivamente na vida do próximo e não negativamente. Esse é o intuito da mensagem de hoje, da história de hoje, de se trabalhar o talento. Igual a Valécia que comentou, que está com problema, fibromialgia e asma. A gente comentou agora de respiração, elemento do ar. Precisa se trabalhar a respiração. Não sei, mas vai aprender. Porque esse é o objetivo. Parar com a desculpa de ser quem nós somos. O quão importante é para mim e para minha família que eu me descubra. Na realidade, é aquilo que tem de mais valioso, porque todas as coisas que a gente consegue comprar com dinheiro fica no chinelo quando se trata de saúde, de qualidade de vida. Ainda é muito pobre em comparação de se ter uma boa respiração. A Valécia aqui pode falar de quão precioso é poder respirar. E tende a cair na desvalorização, porque temos em abundância. Só que nesse momento de reflexão, para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, para executar a nossa missão de vida, começamos a olhar para dentro e para as coisas que são realmente valiosas. Descobrir isso é muito importante para a sua família. Descobrir o que você tem que fazer é muito importante para a sua família, porque você fica feliz, fica realizada e você coloca isso dentro do seu lar. Você precisa, Valécia, você precisa saber aquilo que te deixa feliz. Você falou, né, pra gente hoje que você cuidou dos seus pais e até que eles foram até a Deus, né? Então você viveu por muito tempo nessa angústia, né, com esse peso de ter que cuidar deles. E entenda o que eu tô falando, eu sei que você cuidou com amor, você mesmo disse, né? Que sente esse amor e até hoje continua cuidando da família. Mas o peso é a responsabilidade. Você sentiu muita responsabilidade. E isso foi uma das coisas que trouxe essa fibromialgia para você. O peso da responsabilidade. Talvez você sentiu que sobrou demais para você, né? E como que era a relação dos dois, né? Será que eles se alfinetavam, né? Como que era? Que trouxe também essa asma. Essa asma que você tem é por causa desse relacionamento dos seus pais. Então, tem que ser trabalhado isso, Valécia. Você precisa sentir a sua vida mais leve. A fibromialgia, ela é porque você sentiu um peso muito grande, você está carregando muito peso, você começa a ficar muito... O estresse causa essa dor, sabe? E as ervas podem ajudar. O que eu aprendi das ervas? Porque eu acredito muito na linguagem do corpo e que trabalhando os problemas que a gente tem psicossomáticos, né, dos sentimentos, dos pensamentos, a gente consegue a cura. Mas às vezes porque a dor é tão profunda, a gente não consegue nem buscar o autoconhecimento. E as ervas ajudam com isso, elas ajudam a equilibrar a nossa energia, equilibrar o nosso corpo e trazer a cura em conjunto, né? Então você buscar a espiritualidade, o autoconhecimento e usar a fitoenergética, tudo em conjunto para você conseguir essa cura sua, porque tem sim, você não merece ficar com dor o dia todo, como você falou. Isso é muito triste, né? Se acostumar com essa dor. Vamos trabalhar isso sim, vamos chegar na cura, eu acredito. Se você acredita também, fica aqui com a gente que a gente vai chegar sim. A Kaline falou, meu sonho é viver da confeitaria. Manda um direct, né? Manda um direct aqui pra mim, no Michele Anjos. Depois ela vai responder você, vai te ajudar no seu momento, entender seu momento e o que treinamento você precisa nesse seu momento. Talvez você já está avançado, talvez você está ali no comecinho. Manda um direct. Assim que acabar a live aqui, a Mia já vai responder você. E a Sil,
ela colocou nos comentários, ela precisou sair já, que está começando a trabalhar, ela colocou que a gente poderia falar numa live sobre signos, ou falar em uma live, lives sobre os signos, em cada live falar de um signo. Muito Boa legal. dica, boa dica. Obrigado. Adoro. Obrigado, Sil. Obrigado. E, gente, é isso. Trabalhar o talento, trabalhar aquilo que a gente nasceu para fazer, nossa missão de vida. Chegou o momento, chegou a hora de desenterrar esse talento e fazer aquilo que a gente veio fazer. Então, no Conexão Anjos, link da bio, tem um grupo do Sintonia. Sintonia é o projeto que a gente está fazendo, vai iniciar para trabalhar toda essa missão de vida, propósito de vida, como afeta isso nos relacionamentos, para ver a roda da vida girar, que é a prosperidade, certo? Entra nesse grupo, a gente vai fazer a sequência de lives nessa semana, esse café, né, com os anjos. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca o joinha. Você que está aqui na live da Michele Anjos, manda um direct pra gente que a gente envia o link para você entrar no grupo da Sintonia, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Conexão Anjos e se curar, né? Curar o seu psicossomático, né? As suas dores, as suas doenças e também a sua alma. A gente tem que, como eu falei, sempre tem que fazer essa mescla de tudo, porque a nossa vida é assim. Nós somos espírito e somos corpo, então a gente tem que cuidar de tudo. a gente separa só por áreas para poder estudar, para poder explicar, para poder estudar, mas a gente sabe que é tudo junto misturado. Não tem esse negócio de separação. Não tem esse negócio de falar assim, minha espiritualidade eu vou trabalhar só no domingo de manhã, né? Só no sábado vou trabalhar minha espiritualidade. Não, conversa fiada, tá? Isso aí é aquilo que eu falei, da religiosidade sem ciência, sem o estudo, sabe? Fica uma coisa forçada, uma manipulação. Essa é a palavra certa. Não, espiritualidade, assim como prosperidade, assim como relacionamento, são todos os dias da semana, 24 horas por dia. São todas as áreas da vida rodando ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora para entrar no grupo do Sintonia. A gente vai começar a colocar os conteúdos lá dentro do grupo, tá? E se conectar, gente. Se conectar com a essência. É hora de se conectar com a sua essência e trabalhar os talentos que você tem, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Maravilhoso. Olha, 8h12. Gratidão, que gostoso, gente. Dá um coraçãozinho se você gostou.